Ó, vou perguntar de perto de novo. zero. Bora lá, bora seguindo aqui. A pergunta é: consigo calcular a soma dos infinitos termos de qualquer PG? Não. O que a PG tem que ser? Ela tem que ser convergente a zero. Por quê? Só vai ter sentido somar os infinitos termos se esses termos forem cada vez mais números pequenininhos, ao ponto que eu vou somando. Imagina isso na prática. Eu vou somando termo a termo, um por um. Fui até o 20º. Ter deixado de somar o 21º causaria um impacto muito grande no valor da soma já alcançado? Hã? Não. Por quê? Porque ele é um número muito pequeno, cara. Lá naquela PG que a gente trabalhou no exemplo 1, aquela PG 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Pensa comigo, você vai somando um por um. Os números são cada vez maiores. Se você for até o 20º, o 21º causaria ou não um impacto grande? Não. Galerinha, acorda para minha pergunta. Vou somando. Causaria. 3, mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, mais 96, mais 192. Ah, cansei, PC. Chega, não vou somar mais não. Cara, os termos que você deixou de somar para frente não são números cada vez maiores? Se são cada Não, vez sim, nesse maiores, caso é. vai, o valor da soma fica muito prejudicado, porque os termos futuros causariam um impacto muito grande no valor dessa soma. Nesse Nesse caso, caso, sim. não. Nesse caso aqui, ó, que os números são cada vez menores, olha lá, os termos futuros são muito pequenininhos. Então, deixar de somar alguém ali pela frente pouco interferiria no valor da soma que você já tem. É isso que eu estou dizendo. Então, nesse caso da PG convergente a zero, ganha sentido sim em pensar em somar infinitos termos de uma PG. Certo ou não? Certo. Então, agora se liga nessa explicaçãozinha aqui, ó. PC, como que eu sei se a PG é convergente a zero ou não? Como que eu sei disso? Aqui, ó. Olha o segredinho. É só você atinar, cara, que a razão ela tem que estar compreendida entre -1 e 1. Agora, há pouco eu falei sobre razão compreendida entre 0 e 1, porque eu estava pensando, num caso como esse, a razão sendo positiva. Mas se a razão for negativa, compreendida entre 0 e -1, também está valendo. Então, em regra geral, uma PG ela é convergente a zero quando a razão é um número compreendido entre -1 e 1. Então, números da fórmula 0, alguma coisa, sendo esse 0, alguma coisa positivo ou negativo. Lembrando, você estudou lá no encontro passado que quando a razão é negativa, a PG ela é classificada como oscilante ou também chamada de alternada. Então, os termos ora serão positivos, ora serão negativos, e nesse caso, o que aconteceria aqui? Aconteceria assim, ó, positivo, negativo, negativo. Mas se a razão tiver aqui, ó, entre 0 e -1, você vai reparar, cara, que você vai continuar aproximando de zero, ora pela direita, ora pela esquerda, tá? Então, continua sendo convergente a zero. Então, o grande segredo é, pediu para calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. Isso tem significado desde que a razão seja um número compreendido entre -1 e 1. E aí, vem cá comigo nessa escrita. Que troço é esse, PC? Como é que eu leio isso aqui? Eu leio assim, ó. L e M são as iniciais da palavra limite. Então, eu leio assim, limite da soma dos N termos da PG quando esse N tende ao infinito.
Então, olha como é que eu leio isso aqui. Ó. A setinha eu leio como tende. Então, n tende ao infinito, ou seja, a quantidade de termos que eu quero somar vai caminhando ao infinito. Eu quero somar infinitos termos dessa PG. Por que a palavra limite? Aquela ideia, Lucas, que você falou agorinha. A gente vai somando termo a termo. E isto vai caminhando, o valor da soma vai estando cada vez mais perto de um valor limite. Ou seja, você vai caminhando para perto de um resultado onde desse resultado você jamais passará. O detalhe é que quanto mais termos eu for somando, mais pertinho eu estarei do valor, vamos dizer assim, exato dessa soma. Ficou claro essa ideia abstrata? Ficou. Então aí, ó, como que eu calculo a soma dos n primeiros termos? Uma maneira de escrever a soma é essa formulazinha que nós construímos lá na primeira parte, então, desse momento síncrono. Ok? Certo. Ok. Saca isso aqui comigo agora. Aqui, ó, essa potência aqui, ó. Olha o que que eu vou falar. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. A base da potência é Q. Já colocamos a condição que Q é um número compreendido entre -1 e 1. N, que é o expoente, tende a ser cada vez maior. N está indo ao infinito. N é a quantidade de termos que eu estou somando. Então, N pode ser os 10 primeiros termos, os 20 primeiros termos, os 100 primeiros termos, os 1000 primeiros termos. Cara, o grande lance é o seguinte. Com esse Q sendo o número da forma 0, alguma coisa, seja positivo ou seja negativo, na hora que você pega um número 0, alguma coisa, como era aqui 0,5, a razão dessa PG, e eleva a um número cada vez maior, você concorda que o resultado dessa potência vai sendo cada vez mais um número pertinho, coladinho com zero? Sim. Sim, aí. Não é? Se você pegar 0,5 elevado ao quadrado, isso é 0,25. Se você pegar 0,5 e elevar ao cubo, isso já é 0,125. Cada vez menor. Vai cada vez se tornando um número perto de zero. Por isso que nós falamos assim, ó, o valor limite dessa soma, quando o n tende ao infinito, desde que a razão esteja entre -1 e 1, vai fazer com que o valor dessa potência, olha o que vai aparecer aqui agora, tende a zero. Essa setinha, quando a gente risca a potência com essa seta e coloca o zero, que a gente fala assim, ó, que Q elevado a N vai tendendo, vai aproximando de zero. E aí, cara, se isso aqui é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que vai aproximando de zero, a gente pode dizer o seguinte, cara, quer saber do negócio? É tão perto, é 0,00000, é tão perto de zero que eu vou considerar que seja legitimamente zero. E se isso aqui for zero, o que que eu terei então? Sobrou aqui entre parênteses apenas o -1. Então, A índice 1 vezes -1 pode ser escrito como menos A índice 1. Para melhorar um pouquinho a carinha dessa escrita, eu te convido a fazer o seguinte, cara. Olha só. Multiplica numerador e denominador por -1. Só para a gente poder ter uma fração equivalente, assim, ó, mais bonito de escrever, A índice 1, esse Q, então, se torna menos Q, aquele -1 se torna 1. Então, uma escrita bacana é A índice 1
sobre 1 menos Q. Olha que resultado, que formulazinha sucinta, resumidinha que a gente construiu. Então, quer dizer o seguinte, cara, que para mim calcular a soma de infinitos termos de uma PG convergente a zero, basta eu aplicar isso aqui. E aí, nos livros de matemática, em geral, a nível de ensino médio, como esse assunto limite não faz parte da grade curricular do ensino médio, isso é estudado geralmente nos cursos superiores, engenharias, matemática, física, química, agronomia, né? Estuda a disciplina de cálculo diferencial e integral 1, e dentro dessa disciplina, parte da ementa, estuda-se limite, tá? Como não é estudado isso a nível de ensino médio, geralmente os livros omite essa escrita e coloca só assim: soma dos n primeiros termos é igual a A1 sobre 1 menos Q. Eu acho bacana escrever isso aqui para ficar claro para quem vai ler essa minha escrita de que eu estou falando da soma dos n primeiros termos com esse n indo ao infinito, ou seja, com essa quantidade de termos sendo infinita. Mas podemos omitir essa escrita se quiser e escrever apenas isso aqui mesmo, tá? E aí, voltando então, quero calcular essa soma, já tenho agora a formulazinha, eu só preciso do primeiro termo e da razão. Olhando aqui, primeiro termo é 4, a razão é meio, 1 menos meio é meio, né? É meio. Divisão do número 4 pelo número meio. Divisão de frações. Aqui eu tenho a fração 4 sobre 1. Aqui eu tenho a fração 1 sobre 2. Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de meio é 2. 4 vezes 2, 8. Então, o limite da soma dos n primeiros termos dessa PG, quando o n tende ao infinito, é quanto? 8. Olha que bacana. Quer dizer o seguinte, se você fosse somando termo a termo aqui, ó, a cada parcela que você fosse tendo paciência de ir acrescentando ao valor da sua soma, você iria reparar que cada vez mais o valor da soma estaria caminhando para perto de quem? Para perto de quem o valor da soma? De 8. De 8. Isso aqui, ó, tem um lance massa, quer ver? 4 mais 2 mais 1 não é 7? Sim. Em resumo, você está falando então o seguinte: a partir do número meio, se você continuar somando, o resultado então da soma dessas futuras parcelas aqui, ó, vai aproximando então de 1. Por quê? Já não deu 7 até aqui? Sim. Mais 1? 8. 8. Então, você está concluindo que a soma dessas parcelas futuras geraria 1 que somado com 7, então, o valor da soma como um todo está cada vez mais perto do 8. Por isso, significa dessa leitura, ó, o limite, o valor limite da soma dos n primeiros termos, quando o n tende ao infinito, é 8. Que macumba, hein, PC? Galerinha? Massa? Massa. Então, olha só. Vou usar essa formulazinha quando? Quando for para somar infinitos termos. Isso só tem sentido quando? Quando a PG for convergente a zero. E quando é que a PG é convergente a zero? Se a razão for um número compreendido entre menos 1 e 1. Perfeito. Caso contrário, o cara pode me cobrar, sim, a soma dos termos, mas ele vai ter que delimitar. Ele vai ter que falar para mim a quantidade de termos que eu quero somar, caso a PG não seja convergente a zero. Legal? Certo, legal. Bora para a última parte, então, dessa nossa aula, cara. Última parte. Como calcular o produto
a multiplicação dos N primeiros termos de uma PG. Repare, voltei a falar uma quantidade determinada de termos. Deixamos de falar em infinitos termos. Então, agora, qual que é a proposta? A partir do primeiro termo e multiplicando termo a termo de uma PG, porém, uma quantidade definida, uma quantidade limitada de termos, tá? Ok? Certo. Vocês têm que falar pelo menos ok, que senão eu tenho a impressão que eu estou falando sozinho. Tem algum Certo. aí? Dá para me ouvir? Tem, aí. Aí, eu estou ouvindo. Quem falou que dá para me Ok. ouvir, estou ouvindo. Tá, beleza. Show de bola. Então, galerinha, vamos fazer assim, ó. Volta lá naquela PG do exemplo 1. 3, 6, 12, 48. Imagina que eu queira fazer isso aqui, ó. Calcular o produto dos 10 primeiros termos. Olha lá, 3 vezes 6 vezes 12 vezes 24, até chegar no 1536. Cara, eu estou multiplicando agora, eu não estou somando. Você tem percepção de que o resultado dessa multiplicação aqui é gigante? Sim. Não é? Não tem uma expectativa que isso vai dar um número estratosférico? Aham. Aqui eu costumo falar o seguinte, nem se você quiser, se você tiver disposição de ir multiplicando um por um, a sua calculadora não vai ter capacidade de apresentar o resultado, sabia? É onde aparece a letra E, alguma coisa assim, não é, Isso, PC? Lucão. Já aconteceu comigo, já. Por quê? Porque o visor da máquina, né, ele é limitado, né? A quantidade de algarismos, de dígitos que apresenta é limitado. Então, chega um momento que a capacidade extrapola e fala, cara, você tá loucão, é? Eu não dou conta de falar quanto é que dá isso, não. Mais ou menos assim, né? Que a máquina iria falar para a gente. Então, tá. Agora, mais do que nunca, é importante a gente esboçar uma formulazinha para poder calcular isso aí, cara. Então, vamos lá, vamos criar uma formulazinha. E aqui a criação da formulazinha é suave, é de boa, sem muito sofrimento. Quer ver? Apesar que eu acho que não teve tanto sofrimento assim para poder definir as duas formulazinhas anteriores, né? Tem coisa pior na vida. Vamos lá. Ó, produto dos N primeiros termos. O que eu quero fazer, então? Pegar o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro, assim sucessivamente, ó, antepenúltimo, penúltimo, último termo a ser multiplicado. Como que se escreve o segundo termo de uma PG? Como é que se escreve? A1 vezes A1 vezes razão. a razão. Não é assim? Como que se Isso. escreve o terceiro termo? A1 A1 vezes vezes a razão ao quadrado. quadrado. Legal. Você saca que o expoente é sempre a posição menos 1. Então tá. De novo, ó. N menos 2 menos 1, N menos 3. N menos 1 menos 1, N menos 2. N menos 2. E N menos 1 está aqui, então, o enésimo termo a ser multiplicado. Galerinha, olha que massa isso aqui. É tudo multiplicação. Sucessões de multiplicações. Certo ou não? Certo. A ordem dos fatores altera o produto? Não. A ordem dos fatores altera o resultado da multiplicação? Não. Então, tá, vamos fazer o seguinte, então, vamos separar isso aqui em duas coisas. Eu tenho A1 multiplicando por A1, ó, A1 multiplicando por A1, e tenho razão, potências da razão, melhor dizendo, sendo multiplicadas. Você concorda que o primeiro termo ele sai desde o literal primeiro termo, em todos os termos aparece primeiro termo? Sim.
Ué, Sim. então eu tenho isso aqui, ó. O produto dos n primeiros termos pode ser resumido assim. O primeiro termo é elevado a n, por quê? É primeiro termo Que é a vezes quantidade primeiro de termo A1s que tem. vezes primeiro termo. Quantos termos? Quantos Muitos. termos? Não são n termos? Aham. Então, Sim. você tem o A1 multiplicando por ele mesmo quantas vezes? N vezes. N vezes. Por isso que você cria a potência A índice 1 elevado a N. Certo. Vezes, agora vamos lá. Olha, ó, A1s multiplicando, e esses A1s multiplicando multiplicam potências de quê? Multiplicam potências da razão. O que você faz quando você tem multiplicação de potências de mesma base? O que a gente faz em geral? Conta para mim. Põe. Separa ele, eu esqueci o nome. Conserva Conserva a o base expoente. A base. E e multiplica os soma expoentes. os Expoentes. Somos os expoentes. expoentes. Quem são os expoentes de quê? Vamos lá. Quem que é o expoente aqui? 1, E 1, aqui? 2, Quem vem depois? 3. 3, 4, 5, 6, até lá, no antepenúltimo termo. N N menos menos 3. 3, N menos 3, N menos 2, no último quem? N menos N 1 menos até Então, você N. concorda que o expoente de Q é esse somatório? Sim. Galerinha, dá uma pausa aqui nessa fórmula e vamos pegar só aquele expoente lá. Olha para essa sequência de parcelas. Olha para essa sequência de parcelas desse somatório. 1, 2, 3. Cara, isso te lembra de quê? Estudado insistentemente em aulas passadas. Essa sequência, ela é uma sequência chamada de quê? É uma progressão também, né? A gente pode falar. Aritmética, cara. É uma Isso. PA. Uma PA onde o primeiro termo é 1 e a razão, aquele R, lembra que a razão de PA é representada tradicionalmente pela letra R, é 1 também. Aí, ó, 1 mais 1. 2, Mais 2, 3. e assim 3, vai. Então, o expoente que criamos aqui, ó, é uma progressão aritmética em que primeiro termo é 1, razão é 1, e o último termo, o enésimo termo, é quem? N. É N N menos 1. menos 1. E você aprendeu uma formulazinha lá para calcular a soma dos N primeiros termos de uma PA, que, diga-se de passagem, em várias videoaulas que estão aí presentes na sala de aula de matemática desse terceiro encontro, utilizando essa formulazinha para resolver questões lá. Tá dentro das videoaulas aí que vocês deveriam ou ainda devem assistir, tá? Aí a formulazinha. Lembra dela? Sim. Sim. Para somar os termos de uma PA, não vai fazer confusão, cara, de uma progressão aritmética e não de uma progressão geométrica. Então vamos lá. Para mim usar essa formulazinha, quem é o primeiro termo aqui? 1. 1. 1. Esse N é a quantidade de termos que eu estou somando. Termos. Jovem, você sai de 1 e vai de 1 em 1. E foi até o N-1. Conta pro Titi. Quantos termos tem aqui? Muitos. Não, X. muitos, legal, mas dá para expressar esse muitos numa... X. Não, que alguém aqui tá falando Vai. que X, cara. Presta, pensa, raciocina.
Você está saindo de quanto? De 1. De 1. Está indo de 1 em 1, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fosse até o 10, quantos termos você teria escrito? 10. 10. Então vai Você ser foi N até menos onde? 1. Menos N 1. Menos 1. Então tem quantos termos aí? N menos 1. N menos 1, Jó, velho. você é Isso esperto. Eu mesmo. sabia que você ia sacar. Então vem cá. Soma Não dos N primeiros termos, então se traduz para mim em quê? Em somar quantos termos ali? N menos 1. Muito N bem. menos 1. Aqui, a quantidade de N é, então, N menos 1. N menos N 1. menos 1. O primeiro termo é quanto? 1. E o enésimo termo, quer dizer, o último termo, não é o próprio N menos 1? Sim. Aí, ó. Agora, olha esse primeiro parênteses. 1 menos 1 zerou. O que sobrou? N. N vezes quem? N menos 1. Sobre? 2. Cara, moral da história. Volta lá. O produto dos N primeiros termos de uma PG é igual a primeiro termo elevado a N vezes Q elevado ao valor dessa soma, ao valor desse somatório. E qual que é o valor desse somatório de forma mais sucinta? Aqui. N vezes N menos 1 dividido por 2. Então, pronto. Criamos a formulazinha. Olha a formulazinha aí, ó. Produto dos N primeiros termos de uma PG, então, é o primeiro termo elevado a N vezes a razão Q elevado a N vezes N menos 1 sobre 2. Voltando, então, aqui. Voltando aqui. Quero calcular isso, certo? Certo. Vou aplicar Certo. a fórmula que eu acabei de deduzir. Vamos lá. Substituindo as informações. Primeiro termo, quem é? 3. Elevado a N. Quantos termos que eu estou querendo multiplicar aqui? 10. 10. 10 primeiros termos. Então, 3 elevado a 10 vezes 2. Olha lá, ó. Trocou o N por 10. Olha como que fica a escrita. 10 menos 1? 9. 9. 10 vezes 9? 90. 90. 90 por 2, 45. 45. Aí o bichão. Que doideira, hein? Eita, calcula isso aí, ó. Vixe. Cara, um resultado gigante, né? Olha lá, 3 elevado a 10 vezes 2 elevado a 45. Extremamente grande esse resultado, não é não? Demais. Sim. Sim. Então tá. PC, se porventura, cara, isso aí aparecer para mim numa prova, num processo seletivo, como é que eu faço isso? Cara, nesses casos, o resultado vai ficar escrito nesse padrão. A única coisa que daria para fazer que é o seguinte, a depender do primeiro termo e da razão da PG, quando chegar aqui, ó, pode ser que essa base e esta possam ser reescritas numa base comum. E aí você vai poder conservar a base, né? E somar os expoentes. Resumindo isso aqui numa potência só. Nesse caso, a gente sabe que não tem jeito. Base é 3, a base é 2, não dá. Tá legal? Certo. Sim. Física. Os professores de física, em geral, lá no início do primeiro ano do ensino médio, ensinam um pouquinho para vocês a respeito sobre ordem de grandeza. Ter uma noção intuitiva sobre o tamanho de um número, seja esse número muito grande ou um número muito pequeno. E geralmente para trabalhar, para você ter noção dessa ordem de grandeza, para saber se trata-se de um número, por exemplo, lá de unidade de milhões ou dezena de bilhões, para você ter uma noção, cara, isso aqui é grande demais. Mas eu queria ter uma noção sobre a ordem de grandeza desse número. Se trata-se de um número lá dos trilhões
lá dos quadrilhões, né? Como é que é isso? Gente, nós aprendemos insistentemente a ferramenta logaritmos e através de logaritmos dá para explorar, cara, e saber, sim, a ordem de grandeza disso aqui, ó, trabalhando com logaritmos de base 10. Através de logaritmos de base 10, dá para a gente converter, cara, buscar potências de base 10 que mais se aproximam dos valores dessas potências. E aí eu passo a ter essa noção de ordem de grandeza. Fica o convite, no próximo encontro síncrono nosso, eu irei abordar esse lance. Até para a gente usar mais uma vez a ferramenta logaritmos e aplicar essa ferramenta em desvendar qual é a ordem de grandeza desse número aqui, ó. Próximo encontro síncrono, eu vou complementar aí, encontro síncrono do quarto encontro do segundo trimestre, então, a gente vai abordar, cara, esse lance muito bacana, muito interessante de como ver isso aqui, ó. Tá bom? Galerinha, Certo. querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fica à vontade. Tá tranquilo. Não, só isso. PC, desculpa a demora que a gente estava na dependência de física, viu? Ah, tá. A Coincidiu Nelly com o seu falou horário. certo, Luiz. A Nelly falou comigo que véspera de 10 horas da manhã ela passa essa informação. Fique feliz por você ainda ter conseguido acessar e assistido um pouquinho, tá? Tá bom. E lembrando que as gravações desses dois momentos, né? Hoje foram duas gravações aí desse momento síncrono, né? As gravações já estarão disponíveis no Moodle para quem não pôde assistir desde o início ou quem não acessou aqui hoje, tem lá a oportunidade de assistir essas aulas aí também. Galerinha, Certo. dá um feedback para mim, cara. O que vocês me falam? Rendeu, não rendeu? A maneira com que eu utilizei aqui para poder explicar esse conteúdo foi satisfatória? Não foi? Conta para mim aí. Bom demais, PC. Foi bom, eu gostei. Bom, deu para entender. Pelo que eu entrei no Tranquilinho. final, eu já dei uma entendidinha do que você explicou agora no final. Eu vou ver a aula gravada e aviso depois no e-mail. Mas Beleza. acho que com certeza deu para entender. E se ficar na dúvida, já sabem, galerinha. A grande vantagem, não canso de falar isso, né? A grande vantagem de uma videoaula como essa e tantas outras que estão aí gravadas e disponibilizadas para vocês aí nos encontros de matemática, com resoluções de exercícios, é que você pode, cara, pausar o vídeo a qualquer momento. Por exemplo, a gente vem lá, você vê que eu venho escrevendo a aula linha a linha. Chegou no final, pausa o vídeo, pronto. A resolução está por completo na minha tela. É como se fosse o quadro à sua frente ali, ó, né? Pausado, eu posso olhar passo a passo, pegar um papel, rascunhar, tentar eu mesmo escrever ali para ver se eu consigo compreender melhor. Então, assim, se fosse uma aula presencial, como eu sempre digo, gente, não teria esse privilégio, né? Quando muito você teria as suas anotações no caderno, e que muitas vezes você, por uma razão ou outra, não tem por completo, né? Não conseguiu anotar tudo que o professor escreveu no quadro. E aí, na videoaula, não, cara, você tem tudo aí às suas mãos. Não é verdade? Sim. E a interação, PC, mas eu estou lá vendo o vídeo e tal, surgiu uma dúvida. Cara, de novo eu repito, né? Eu sempre estou à disposição, tá? Pode mandar o WhatsApp para mim. Se eu não te responder na hora que você mandar, minutos depois, horas depois ali, assim que eu tiver oportunidade, eu vou responder. Então, dá para ter aquela interação também, aquele contato ali com o professor, muito parecido com o que aconteceria na aula presencial. Certinho? Certinho, professor. Certinho. Galerinha, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por ter entrado aí na aula, tá?
Convida os colegas a entrarem nas próximas aulas, né? Tem gente que não está entrando, né, de jeito nenhum, não participa de nenhum momento síncrono, né? Então, convida, né? Chama o pessoal para vir para a aula, vamos sair do marasmo, do comodismo, né? E aproveitar de uma forma ou outra aí esses momentos que a gente está tendo aí, tá? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, a gente vai falando, insisto, qualquer dúvida, estou à sua disposição. Belezinha? Beleza, professor. Beleza. Com Deus, abraço. Com Com Deus. Deus. Abraço para todos aí. Alô, Tchau. abraço. Tchau.